Olá, meus amores, o Encontro com Aventura está começando agora. Vocês me pediram para entrevistar um dos integrantes dos Paquitos e vamos lá. Agora nós vamos entrevistar o Alexandre Caione, ex-integrante do grupo Os Paquitos. Vamos saber detalhes de como que foi a evolução de sua carreira, as suas experiências quando estava na fama e o que ele anda fazendo nos dias atuais. Chama aí, Guilherme Marra, um VTzinho pra gente mostrar e relembrar esses momentos da nossa TV brasileira. Paquitos com Muchacha no Paradão dos Baixinhos. Robson, Didio, Cláudio, Marcelo e Alexandre. Paquitos. Muchacha, vem dançar rumba, escuta o som, vem balançar, vem comigo, todo mundo já está aqui, é um calor demais pra mim, é só você me seguir. Soltar todo o corpo pra viver e sentir, de novo o balanço, vem dançar, vem curtir, toma, toma, oh yeah, oh yeah. E o nosso entrevistado de hoje deixou um depoimento no site do Mundo Cristão. Deus mudou o desejo de fama em paixão por vidas. Alexandre Caione é missionário hoje no Níger, pai de 19 filhos e foi perseguido por extremistas. Olá, meus queridos, aqui é Alexandre Caione, ex-Paquito da Xuxa e hoje missionário no Níger, África, há mais de 22 anos. Eu queria deixar um grande abraço para todos vocês, seguidores do programa Encontro com Ventura. É isso aí, nosso colega, nosso amigo. Fique ligadinho, porque aqui a gente vai falar bastante sobre muitos assuntos. A época que eu comecei na música, depois a entrada na Globo com o Paquito, como é que foi, a saída e depois missões. Então fique ligadinho e segue a gente. Vamos começar as perguntas? Vai me responder tudo com sinceridade? Alexandre, você é natural de onde? E fala aqui pro Ventura como foi a sua infância. Bom, eu fui criado em São Paulo, mas na verdade eu nasci no Paraná, Guarapuava, isso mesmo, bebezinho, e já me mudei para São Paulo, capital. E lá fui crescendo, fui criado e morei por lá até os 12 anos aproximadamente. Como foi o início da sua carreira? Conte para nós a sua experiência, os seus desafios. Boa pergunta. Então eu comecei mesmo em casa. A minha irmã, tenho uma irmã mais velha, ela já tocava piano, eu comecei tocando e dedilhando ali um pouquinho do piano e fui aprendendo. Tive até uma professora, né, mas não deu muito certo, porque eu não tinha muita paciência ali para ficar com calma, vendo a partitura. Então eu descobri, e a minha família também, que desde pequeno eu ia mais tirando as músicas de ouvido, ligava aquele rádio antigo da época, né, década ali de 70, 75, e aí eu ia ouvindo as músicas e ia tentando tirar do próprio ouvido. Mas depois, mais pra frente, eu fui estudar música também. Então comecei ali no piano, depois violão e outros instrumentos. O meu produtor Guilherme Marra ficou sabendo aí, investigando a sua carreira, né? Que você passou por BH, morou em BH. Nos conte a sua experiência, como foi sua passagem aqui em BH. Verdade, morei em BH ali na Cidade Nova, Nova Floresta. Então, na Rua de Santo Agostinho ali, São Gonçalo, hoje acho que já mudou o nome. Mas eu mudei para Belo Horizonte com os meus pais e meu irmão, né? Minha irmã mais velha ficou tomando conta das empresas em São Paulo. E nisso eu morei de 82 a 88 aproximadamente.
E lá então eu estudei ali no Santo Agostinho mesmo, depois estudei ali na Floresta, né, no Santa Maria, e concluí os estudos ainda morando, quer dizer, morando em BH, antes da decolagem ali para o Rede Globo, no Rio de Janeiro. Eu terminei ali no IMACO, no Parque Municipal. Antes de você ser vocalista, cantor, artista, você jogava futebol, Alexandre? Conte pra gente essa sua experiência como jogador de futebol. Verdade, foi em BH mesmo. Então eu fiz teste lá no Barro Preto, no Cruzeiro Esporte Clube. Isso foi logo quando eu mudei, né? Os meus pais me levaram para fazer teste ali na escolinha, que era no Barro Preto, no Cruzeiro. Aí eu passei, fui jogando e joguei, acabei sendo goleiro do Cruzeiro ali, naquela equipe, lógico, infantil, depois ia para a base, mas eu estava já com 17 para 18 anos. Então eu já cheguei a jogar na Toca da Raposa também. E nisso, aí apareceu a oportunidade da Rede Globo, de ser o vocalista do grupo Paquitos, e eu comecei então testes, uma série de coisas já no Rio de Janeiro. Então eu parei com o futebol. Conte pra gente a sua experiência com a música. Como foi sua experiência ser artista, ser cantor no programa da Xuxa e ser o Paquito mais cobiçado do momento? Sim, cantava antes, eu cheguei a cantar, tocando daí já guitarra, cantando, aperfeiçoando a voz, né? Com acústica mesmo no banheiro, que é muito bacana para a gente poder desenvolver ali algumas acústicas e tal, e também algumas técnicas. Em 1988, teve esse concurso para o vocalista do grupo Paquitos, e eu participei de vários testes. Então, o primeiro teste foi de foto, depois de vídeo, depois de dança e por último de voz. E quem me escolheu para ser o cantor do grupo foi uma dupla muito conhecida, penso que até hoje eles faziam os hits, né, os sucessos da época, das novelas, tanto da própria Xuxa, da Rede Globo, outras emissoras também. Então era Michael Sullivan e Paulo Massadas. Então eles que me escolheram para ser o cantor dessa equipe que integrava como o quinto garoto. Então éramos um grupo de 5 rapazes e cantávamos, dançávamos tanto nos shows à parte só nosso, como também com a turnê da Xuxa. Agora a pergunta é séria, Xande. Como que era a sua relação com a produtora Marlene Matos? É isso tudo mesmo que a Xuxa falava da Marlene Matos? Você teve algum trauma? Conta a sua experiência pra gente. O telespectador quer saber. Olha, eu encaro e sempre encarei ela como uma pessoa muito profissional. É claro que, evidente, a equipe era muito grande. Os meninos, as meninas eram menores, então tinha uma responsabilidade muito grande. E também aquele fervor, né, das viagens, turnês, ensaios, parte também de produção ali da gravação. Então era muita coisa, muita criança, muita coisa ao mesmo tempo. Então ela tinha que ser bem rígida mesmo, porque senão ia acabar perdendo o controle ali. Imagina, se ela não fosse bastante rígida e profissional, ela não ia dar conta de fazer o que ela fez. Então eu posso dizer que assim, ela era o trabalho dela. Então eu acho que ela cumpria um papel. Às vezes poderia ter um palavreado ou uma forma de ser um pouco mais doce, mas cada um tem a sua personalidade. Então eu não a julgo, mas funcionou bastante, pelo menos para o meu caso, ao meu ver, foi muito bom ter esse tipo de controle sobre a equipe. Como toda carreira, como os ciclos se fecham, como foi a sua partida do grupo dos Paquitos da Xuxa? Você teve algum trauma? Foi muito difícil desligar do grupo dos Paquitos? O fato era que realmente ali, naquela época, era um sucesso estrondoso. Foi uma coisa que a gente pegou, eu peguei o auge exatamente da carreira da Xuxa. E foi ali exatamente desse 88, 89 até 92. Então, onde até acabou o show da Xuxa. Eu participei do último programa. Na verdade, eu tinha pedido a demissão do grupo. Por quê? Que me liberassem para a carreira solo. Porque a gravadora já estava de olho, vendo se eu já ia partir quando para a carreira solo. E nisso então aconteceu. Então não foi nada de briga, absolutamente. Eu pedi a rescisão dos contratos, porque naquele mesmo ano de 92 não ia ter mais nenhum daqueles discos, né, de vinil que gravavam, né? A gente gravava antes em vinil. Em termos de traumas, eu acho que é o seguinte, era uma outra vida, era um outro pensamento, e eu tinha uma outra história e outros objetivos.
aquele período todo, até eu chegar no grupo, era eu querer realmente a fama, a glória própria. Era uma outra ideia. Era imaturo, foi muito brusco assim o sucesso fulminante, aquele boom assim com a gente. Então, de um dia para a noite, já não podia mais sair direito nas ruas, tinha que ter segurança, não dava para ir em lugares públicos. Era ou você ir na porta de hotel quando o artista ficava, ou no aeroporto, chegada de aeroporto dos artistas para show, ou no show, ou revistas e jornais da época. Então, era assim que funcionava a mídia da época. Então, mais traumas assim, eu tinha só uma sede muito grande de querer ser famoso e de cada vez mais que o meu sucesso atingisse o mundo todo. Conta pra gente como que foi essa mudança radical de artista, cantor para missionário. Conta pra gente a sua experiência. Muito bem. Eu saí do grupo em 92, fiz o LP 93, Xande Vem Dançar, turnê no Brasil 94, fevereiro de 95, quando eu ia ter um lançamento fora. Mas eu queria mais, lembra? E nisso, então, de uma forma sobrenatural, um som que eu ouvi que saía, e milagrosamente eu ouvi um som que era impossível de eu ter ouvido. Mas para Deus nada é impossível. E ali, então, eu fui seguindo aquele barulho e me levou para um templo cristão evangélico. Ali, então, Jesus mudou a minha história, de uma forma que eu consegui entender essa paz que o mundo não pode dar. Não adianta você ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. De que vale você estar sendo o cara mais tocado em todas as rádios, mas você não ter paz. Xande, conta pra gente como que foi a sua experiência, esse encontro em missões. Conta pra nós a sua experiência, como que foi esse encontro. Eu acredito que foi algo de Deus, porque de mim mesmo eu não podia vir parar aqui no Níger. Pisei no Níger em 2002 aqui. E eu pedi para Deus em oração se Ele poderia me permitir levar a palavra de Deus para as crianças, jovens, pessoas mais pobres do mundo, do planeta. Onde é que era? Eu não tinha nem ideia. E o Senhor me concebeu. Então, em 2001, eu ouvi falar de Níger. Níger não é Nigéria. Então, e ouvi falar também que era aqui no Oeste África, deserto do Saara, onde nós moramos. A apresentadora Xuxa entrou em contato com você para chamá-lo para participar do documentário juntamente com as Paquitas. Ela também chamou os Paquitos? Bem, eu não fui convidado, não me mandaram nenhum tipo de convite para participar desse programa dela ou desse especial dela. Xande, é a nossa última pergunta para você. Conta para nós, qual é o seu sonho? O maior sonho é ver esses nossos filhos, essas crianças, os jovens, a segunda geração já de pessoas que têm reproduzido o projeto já. Então são milhares de crianças que já foram beneficiadas. Entre no site e você pode explorar um pouquinho melhor e ver um pouquinho melhor do que a gente faz. O maior sonho é isso, é o evangelho ser expandido aqui, que foi o chamado que o Senhor me concebeu. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de um louvor aqui local, típico, né? Como é que a gente adora a Deus por aqui. Então vai uma palhinha aí do Aya, 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 embarcada Yesu, comias amabanza. Significa o seguinte, é isso aí, é isso aí. Se você não tem Jesus na sua vida, de nada vale ela. E o decorrer desse louvor, ele vai falando, olha, não adianta ter casa, não adianta ter dinheiro. Se você não tem Jesus, de nada vale a sua vida. Aia, 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 embarcada Yesu, comias amabanza. Aia, 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 embarcada Yesu, comias amabanza. Aie, kanana mototi, awana tuya, embarcada Yesu, comias amabanza. Aia, 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 embarcada Yesu, comias amabanza. Um grande abraço, Ventura, e a todos aí dessa programação Encontro com Ventura. Um grande beijo direto do Níger!